Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Me atrapalhei um pouquinho para entrar no Facebook aqui, achei que era na página, era no grupo do Portal da Luz de Rondinha. Um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, já que o ao vivo tem essa dinâmica, a gente bater um papo com as pessoas que vão entrando e construir essa interação, né? Como é que vocês estão? Início de 2021, muitos projetos, tentando administrar as circunstâncias, né, de estarmos no meio de uma pandemia e tentarmos sobreviver a ela. Boa noite, Josi, boa noite, Jaime, seu Júlio, todos os amigos aí do Centro Espírita Portal da Luz de Arroio do Sal, Rondinha. Se vocês me ouvirem espirrando, eu tô com uma crise de rinite, tá, gente? Então, não é corona, né? E se fosse, a gente tinha que se cuidar, né? Mas tô com uma crise de rinite, então vocês talvez vão me acompanhar aí durante a live, dando alguns espirros. Mas, gente, um carinho muito grande por essa casa amiga de Torres, e de todas as casas aqui de Torres, né? Agradecer que esteve junto conosco no encontro dos amigos de Chico Xavier, realizado virtualmente. E aí eu já faço o convite para vocês acessarem os vídeos do 13º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que ficou muito bacana. Nós tivemos aí grandes bate-papos e que nós temos certeza que são para registrar assim para muito tempo, né? Para ficar na memória de todos nós por muito tempo, mas também histórias lindas e exemplos lindos ali que foram trazidos, e até revelações novas, né, dessa convivência que muitos tiveram com o nosso querido e amado Chico Xavier, e que estão expressadas ali nessa uma semana de encontro dos amigos de Chico Xavier. Então, boa noite a todos, que a gente possa ir celebrando essa noite de união, de fraternidade. Estou entrando aqui no computador para pegar um link aqui. Se a Josi puder passar o link, eu vou compartilhar também lá no Caminho da Luz, para o pessoal poder assistir. A Josi já mandou. Vamos compartilhar aqui no Caminho da Luz, em todos os centros que a gente faz parte. Feito, gente. Então, assim, boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus nos ampare, nos ilumine, nos inspire. Abençoe a cada um de nós nessa noite que a gente vem buscar algum tipo de inspiração, de solução, de afago para nossa alma, de superação das nossas carências, que são reais, gente. Nós estamos apartados do amor de Deus. E esse amor deixa uma lacuna no nosso coração que só vai ser preenchido pela presença de Deus nos corações das pessoas que nós encontrarmos. Olha que interessante, né? Jesus nos sugere que nós amemos uns aos outros porque o vazio que nós experimentamos é um vazio de falta de Deus. Mas, curiosamente, ele nos ensinou que essa dupla característica da divindade, que é imanente e é transcendente, ou seja, a minha conexão através da oração, da meditação, e a minha conexão através do outro, ela só ocorre quando eu consigo completar no outro um pouquinho também do Deus que há em mim. Então essa característica é muito bacana para a gente entender a duplicidade desse sentimento divino em nós, né? Essa busca imanente da oração e essa busca transcendente que toca no outro, que faz o outro, né, a alma do outro sorrir, que às vezes semeia na alma do outro para que lá na frente ela produza os frutos.
Mas é esse processo que faz com que nós completemos o nosso vazio, que essencialmente é a nossa distância do Criador. Então a gente já tem um roteiro, né, gente? Quando eu oro, eu estou tocando, buscando a imanência de Deus em mim. Ou seja, aquilo que está lá no começo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é a característica essencial da criatura, uma centelha divina, né? A nossa consciência, ela é uma centelha divina, assim que os Espíritos nos colocam. E quando Jesus nos convida a amar o próximo como a si mesmo, referendando Moisés, né? E depois ele faz um upgrade, um update nessa proposta, dizendo, não só vocês devem, né, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas ele vai dizer lá em João que nós temos que amar o próximo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se eu não me engano, nós estamos falando de João capítulo 15, versículo 11. Vocês podem conferir ali. E é interessante que nesse processo, gente, de conseguir fazer esse movimento de amplificar a nossa capacidade de amar, inclui todos. Ou seja, aquele que eu odeio eu tenho que odiar menos. Aquele que eu não gosto eu tenho que tentar gostar. Aquele que eu gosto um pouco mais, melhorar a minha qualidade do meu sentimento. Porque muitas vezes nós pensamos em evolução, em progresso, no estudo técnico das coisas e a capacidade de raciocínio e argumentação. E poucas vezes nós pensamos em ascensão moral como educação e fortalecimento da capacidade de sentir melhor, de organizar respostas afetivas, de reagir de forma mais educada, de transferir menos as responsabilidades pelas nossas emoções, para que a gente não sofra, né? Ou seja, também não esperando dos outros coisas que eles não podem nos dar, mas sem perder a capacidade de emanar amor. Porque quando a gente emana amor, a gente consegue unificar esse aspecto imanente da oração com o aspecto transcendente de busca da divindade no outro, da promoção do bem do outro. A gente sai de si e esse processo de sair de si constrói no outro um estado mental, um estado de saúde mais sereno, mais amplificado, porque nós já temos estudos suficientes em torno dos benefícios da prece, gente. São estudos contundentes. Alexander Moreira de Almeida, pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora, esteve em Torres fazendo uma palestra, esteve em programas aí da Fátima Bernardes, pesquisador, médico, psiquiatra, pesquisador. Ele faz uma revisão bibliográfica com mais de 900 artigos científicos mostrando os benefícios da religiosidade. Então nós não estamos falando aqui de uma abstração. Esse processo de interiorização, né, de internalização das emoções a partir de um viés cristão, que é o nosso, ele tem uma proposta muito clara, muito centrada naquilo que os Espíritos nos disseram que é o ideal, né? Quando eles nos ensinaram caridade, e lá no Livro dos Espíritos nós estamos traduzindo caridade, que em alguns momentos no texto bíblico aparece como amor, né? Porque é o amor HP, né? Aquele amor transcendente que a gente havia falando, com benevolência para com todos, indulgência para os defeitos alheios e perdão as ofensas. São palavras difíceis, gente. Eu hoje já gosto de pensar assim, para a gente falar mais na linguagem 2021, bondade, tolerância e solidariedade. Embora a caridade seja palavra maravilhosa, né? Aliás, e perdão, tolerância, né? Capacidade de ter indulgência, isso é ser tolerante. A capacidade de nós sermos benevolentes, sermos bondosos. E por último, a capacidade de perdoar, né? Que bom que esse verbo continuou e a gente conseguiu, mesmo lá, desde 1850, conseguir manter isso vivo. Porque quando a gente consegue entender isso, que eu estou dentro de uma esfera de solidariedade, quando
A Josi colocou ali que tolerância é sempre muito difícil na prática. Muito difícil, Josi. Por isso que eu estou usando a palavra tolerância. Porque quando a gente fala indulgência, pouca gente entende o que é né, o sentido, né, o que é o significado quer dizer. E aí a tolerância a gente sabe o que é. Até caridade, às vezes as pessoas confundem caridade com esmola. Por isso que eu gosto de falar solidariedade. Porque quando você cruza com um mendigo, e eu vou dizer, você tem que ser caridoso com ele. A pessoa pode achar que tem que dar uma esmola. Não, você tem que ser solidário com ele. Ela também amplifica. Eu acredito que solidariedade está muito mais próximo do sentido de caridade. Quando Kardec pegou esse termo do Evangelho, pegou esse termo que viajou tanto tempo, né? Ela está muito mais próxima. Ou no mínimo, se ela não está tão próxima, ela é um complemento bastante interessante para a gente entender esse processo de conexão que a gente vinha falando, né? Porque tem dois aspectos importantes na solidariedade e na caridade. Quando eu me conecto com o outro, eu também me associo a uma ética de valores. Ou seja, os valores compartilhados por uma comunidade me situam qual é a melhor prática a agir dentro dela. E isso gera segurança, porque eu sei qual é a moral vigente. Se nós estivéssemos, né, entre bandidos que não têm nenhum escrúpulo, nós estaríamos vinculados a uma moral que não tem compromisso com a vida, por exemplo, né? Banaliza a vida, que não tem compromisso com aquilo que é das demais pessoas, porque eu posso me apropriar, eu não tenho esse critério. Agora, quando nós temos um referencial moral superior, como é o Evangelho, onde nós temos de forma muito clara, gente, os procedimentos que a gente tem que encarar, aí nós estamos abrindo espaço para criarmos uma consciência ética, que independente de ter alguém olhando ou não, porque isso é muito bonito, né? A onisciência de Deus, ela é uma bênção a gente ter conhecimento dela, porque a gente sabe que em qualquer circunstância, em qualquer conversa, nós estamos sendo, vou usar o termo aqui didático, né? Observados. Tudo fica registrado. De forma que a gente deve viver de forma transparente o máximo possível. Claro, né? O respeito que a gente deve a todas as pessoas, ele não é necessário só porque é de bom tom. Nós estamos num mundo transparente. E a gente vê isso nas obras de André Luiz, onde André Luiz narra as experiências que ele investigou, porque eles estavam todos assistindo vários e vários fatos, né? Então, olha que interessante. Se a gente quer ter consciência tranquila, a gente tem que imaginar que nós estamos sempre diante de muitos assistentes e, sobretudo, das pessoas nas quais nós estamos falando. Então, para nós continuarmos nesse tom, né, que a gente está falando um pouquinho de Deus, nesse aspecto imanente, transcendente de Deus, dessa busca que alguns chamam de busca pela iluminação, né? E é interessante que, por exemplo, nesse caso da iluminação, nós temos alguns espíritos como Hamed dizendo que não é não pensar em nada, né? Ao contrário, é substituir o pensamento por um outro melhor. Muito mais nesse sentido, a gente consegue meditar e conseguir construir um pensamento mais elevado, mais leve. E a busca pelo outro depende um pouquinho também do que ele quer. Isso é um aspecto interessante. Jesus vai perguntar para várias pessoas, né? Quando João e André são indicados por João Batista a seguirem Jesus, e olha a pergunta de Jesus, né? Que queres de mim? Que queres de mim, né? Então, na verdade, quando nós iniciamos a nossa busca espiritual, Jesus está nos perguntando o que queres de mim? E a gente tem que dizer o que a gente quer, né? Isso vai ser a linha central do nosso estudo, mas ele vai também mostrar que existe um cálice a ser bebido. Quando a mãe de Tiago e de João quis reservar um lugar especial no reino de Jesus, ele vai perguntar: e eles estão preparados para beber o meu cálice? Então, nós estamos diante, de fato, né, da grande bênção de nossas vidas, que é conhecer o Evangelho de Jesus, especialmente sob a ótica da doutrina espírita.
mas nós temos que estar preparados para beber o seu cálice. Muitas vezes nós seremos contrariados, seremos testados. E no começo eu achava muito ruim quando alguém dizia assim, mas tu é espírita, tu não pode falar isso. E eu ficava furioso, não tem nada a ver. E hoje eu vejo que tem tudo a ver. Que façam isso sempre comigo, para que eu tenha vergonha das atitudes impensadas que eventualmente eu tome. Pode dizer, e eu acho que a gente tem que fazer esse convite a todos. Ah, tu não é espírita, isso que tu está fazendo não é correto. Então tá, eu tenho que me envergonhar e mudar o meu padrão mental. Mudar a minha atitude, ser mais humilde, mais fraterno, deixar a pessoa que está diante de mim mais leve. O Jaime está dizendo, conhecer o Evangelho é consolador. É verdade, né, Jaime? Porque a gente fica menos preso no hoje, né? A gente tem condição de olhar um pouquinho mais para frente, de saber que quando a gente realmente está ganhando, realmente está perdendo, né? Porque às vezes para o mundo a pessoa pode estar ganhando, mas se a gente conhecer o Evangelho, a gente sabe que não é bem assim. E o oposto também. A pessoa pode ser uma perdedora para o mundo e ser um grande vitorioso do Evangelho. E o exemplo maior é o próprio Cristo, né? A Josi está falando conhecer-se a si mesmo. Eu gosto muito de Sócrates, né, Josi? E ele foi entrevistado por Humberto de Campos e ele vai falar sobre isso, né? Que o conhece a ti mesmo é um ato de coragem. Então, é isso que ele queria dizer quando ele falava conhece a ti mesmo, né? É a coragem de empreender essa busca imanente, né? E aí o Chico vai dizer, Deus me livre de me conhecer sem Jesus. Porque sem Jesus, gente, não tem misericórdia, não tem amor, não tem perdão. Aí com ele a gente começa também a usar isso para nós mesmos. Mas uma forma mais fácil de fazer isso é construir lastro no nosso coração de consciência tranquila. Ou seja, quando tem um gesto de gentileza, eu passo a minha consciência e tenho condições de estruturar essa felicidade, né? Então, portanto, não é um ato descolado da prática. Essa busca imanente, ela não é uma abstração meditativa, contemplativa, por mais que elas possam ser úteis em alguns momentos terapêuticos, o cristão se constrói nas obras. Porque o nosso apóstolo Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, de fato, né, Jane, Josi, o esforço é muito válido. Qualquer esforço, gente. Qualquer esforço para a gente ser um pouquinho mais gentil, que possa ser quando a gente desce do Uber, que pode ser quando a gente chega em algum lugar, pode ser quando a gente vai conversar com qualquer pessoa. Nós estamos dando testemunho da nossa fé. O certo é se a gente tem uma plaquinha, sou espírita, né? E aí a pessoa olhar pra gente e dizer assim, tu é espírita, tu tem que ter um comportamento adequado, né? Porque se nós não nos constrangemos a sermos melhores, o que a gente veio fazer aqui, gente? E por que não fazer isso com alegria, com leveza, né? Se arrependendo, às vezes, quando a gente pisar na bola. Então, são situações que a gente começa a perceber que a gente pode mudar e pode melhorar cada vez mais. O nosso encontro com Deus passa pelo contato fraterno com o outro. E digo mais, com a recuperação de todos os desafetos que nós temos. Esse é um compromisso muito importante, né? E aí a oração, ela tem um papel fundamental. Quando nós oramos pelos nossos desafetos, a gente consegue estruturar com eles uma ponte de trégua, né? Uma ponte de paz. E eu já vi resultados incríveis no campo da oração, redimindo pessoas em situação muito difícil. Vou pegar uma mensagenzinha aqui, gente, do livro que eu adoro e recomendo, tá? Agenda Cristã, editado por André Luiz a Chico Xavier. E diz assim, caiu o item, aproveite o ensejo. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipó da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto.
Não é a criatura que respira no trabalho normal, que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na escura zona do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar, é na Terra mesmo. Que a gente possa, gente, celebrar todos os dias em que nós estivermos nesse planeta Terra um pouquinho de mais de amor, de crescimento, que a balança das nossas atitudes no final do dia seja positiva e nós com certeza teremos um ano melhor. Porque a gente pode não ter todos os privilégios que a gente gostaria, mas se nós tivermos a prática constante do bem, é inevitável que a nossa condição, a nossa alegria e a nossa capacidade de sorrir seja maior. Porque a gente vai libertando a nossa alma de tudo que nos prejudica. Se a gente quiser ser menos depressivo, a gente deve ser mais humilde. Se a gente quiser ter um pouco mais de paz, a gente deve trabalhar um pouco mais. Se a gente quer ter alegria, a gente deve proporcionar um pouco de alegria. E se a gente quer ser amado, gente, se a gente quer ter caminhos abertos pela frente, a gente deve aprender a perdoar, aprender a ser leve, aprender a ser tolerante. Porque do contrário, as pessoas vão nos olhar com reserva, né? Então que a gente possa, amparados pelo Mestre Jesus, encerrar a noite de hoje com um desejo sincero de nos reconciliarmos uns aos outros, de nos buscarmos uns aos outros como proposta daquele que busca a Deus. E quando Jesus nos perguntar o que Ele quer da gente, a gente já sabe o que responder, que é a prática concreta da caridade, apesar de todas as nossas dificuldades, porque ela é o passaporte que Allan Kardec nos afiançou para a nossa salvação e para a nossa felicidade presente e futura. Que Jesus nos ampare e que assim seja. Mandar um abraço para todos, né? A Flávia, o Jaime, a Flávia, a Roberta, a Adelina, a Marilei, a Camila e a Hilda. Abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus, gente. Até mais.